Ou seja, o senhor Anderson Torres, de alguém que tem naturalmente uma real e efetiva experiência em segurança pública e com uma vivência política absolutamente comprovada. Diante desse panorama, senhor Anderson, e aí naturalmente que eu, assim como os colegas também estarão tratando o senhor com o devido respeito, e também nós esperamos que daqui para frente o senhor faça o mesmo tratamento a esta comissão, inclusive respeitando a inteligência de cada um dos membros desta comissão e também do povo brasileiro que está acompanhando esta sessão, e possa contribuir o máximo possível para a elucidação da verdade política e jurídica acerca desses fatos. Vamos então aqui ao nosso primeiro questionamento. O senhor Anderson, o senhor cita, inclusive, na sua fala inicial sobre a prisão, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sua casa no dia 10 de janeiro de 2023. O senhor estava nos Estados Unidos viajando com a família. No mesmo dia, no dia 10, e nós recebemos essas informações aqui na comissão, fruto dos vários requerimentos que apresentamos, o senhor movimentou a quantia total de R$60 mil para as contas de sua esposa e de sua irmã, R$30 mil para cada uma delas. O senhor se apresentou no Brasil no dia 14 de janeiro e não entregou o seu aparelho celular às autoridades. E aí, na sua alegação, o senhor teria perdido o aparelho celular nos Estados Unidos, ou seja, o senhor faz uma transferência de um volume vultuoso para membros de sua família e diz que o seu telefone havia sido esquecido nos Estados Unidos. Por que dessas duas atitudes? O senhor tem algo a esconder da justiça brasileira? Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil e, enfim, isso não diz respeito. Na verdade, as transferências foram feitas... Na verdade, as transferências... Calma. Senadora, na verdade, as transferências foram feitas assim que saiu a minha prisão. Quando eu fiquei sabendo da notícia da prisão, eu transferi 30 mil para minha esposa, 30 mil para minha irmã, para pagar as despesas enquanto eu estivesse preso. Fiquei bastante preocupado com aquela situação. E o celular não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Ainda pelos dados que nós recebemos aqui, que na verdade foram de RIFs, não é? Que são relatórios produzidos pelo COAF, a partir da análise desses dados bancários, cujo conteúdo foi enviado a esta CPMI, notou-se uma estranha movimentação, que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Correia, de Curitiba do Paraná. 2 dias antes dos atos, e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a R$55 mil. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama, o nome da empresa, PH Recursos Humanos, que de 2019 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de R$111 milhões. O senhor poderia explicar exatamente a razão dessa transferência de R$55 mil? A razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restituir o valor das passagens aéreas. O senhor, ele então tem alguma empresa? A transferência foi feita para a conta física do senhor Júlio? Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele. Ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior. Quando venceu, eu transferi para a conta dele. Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de R$111 milhões, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019? Há quantos anos o senhor tem essa amizade com ele? Muito antes disso. Conheço o Júlio desde
2015 e não tem absolutamente nada a ver com a relação dele com os Correios, senadora. Ele tem alguma empresa alguma empresa referente à compra de passagens aéreas ou foi uma decisão individual dele em relação ao senhor? Foi uma decisão nossa, porque nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos. Em sua gestão, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Anderson, celebrou diversos contratos milionários com a empresa Combate Armo. Essa empresa ela é investigada por esta comissão e, inclusive, já recebeu algumas sanções do poder público, inclusive mais de uma vez em descumprimento de obrigação nessas licitações, inclusive pela entrega de veículos blindados, muito aquém da especificação. Além disso, para esta empresa, o senhor Silvinei, depois, nessa comissão, inclusive chegou a afirmar que buscou guarida, não é? Através da busca, inclusive, de uma contratação e de um emprego. O senhor teve informações sobre esses contratos que foram firmados na Combate Armo e, ao mesmo tempo, também o senhor teve informações acerca dessas várias sanções que esta empresa recebeu por haver uma estranheza em relação a essas licitações? Não tive conhecimento sobre isso, senhora relatora. O senhor não teve nenhum contato e não conhece ninguém ligado a Combate Armo? Ninguém. Ao mesmo tempo, em relação a essas várias contratações, inclusive dessas contratações da Combate Armo, ela faz apenas uma aquisição, uma das aquisições no valor de 30 milhões de reais, que representam uma parte expressiva do orçamento da Polícia Rodoviária Federal e de caveirões blindados, muitos deles, inclusive, que sequer foram utilizados. O senhor não chegou a obter informações acerca dessas várias compras que foram adquiridas? Senadora, a Polícia Rodoviária Federal tinha autonomia nas compras e nas necessidades da instituição. Eu não me envolvia com isso. Isso foi feito pela polícia, provavelmente pela Polícia Rodoviária Federal e não pelo Ministério da Justiça. A Polícia Rodoviária Federal integra o Ministério da Justiça. E veja, um outro dado estranho. Através de análise de transações bancárias da Combate Armo, foram detectados pagamentos da ordem de 36 mil reais em 2023 à empresa Lopes. Quinta série está meio agoniada hoje. Foram detectados pagamentos da ordem de 36 mil reais em 2023, a empresa... Presidente, eu vou pedir aí, realmente, não, mas está um burburinho muito grande aí. Lá atrás, presidente. Não, é exatamente onde o senhor está. É exatamente onde o senhor está. Eu quero exatamente onde o senhor está, que está vindo essa zoada. Eu quero pedir que a gente mantenha a ordem, cada um vai poder usar da palavra, eu vou exigir que seja preservada a fala de todos os parlamentares, mas vamos ouvir com respeito cada um dos que estiverem falando. Por favor, continue, senador. Através das várias análises bancárias que foram feitas em relação ao Combate Armo, nós detectamos um pagamento de 36 mil reais em 2023 à empresa Lopes e Filho. Agora veja, essa empresa Lopes e Filho, ela foi criada no início deste ano, no mesmo endereço aonde também outras duas empresas foram criadas, do seu ex-PRF, o Silvinei, e também do seu ex-secretário executivo, Lorenzo. As três empresas foram criadas exatamente no mesmo endereço, cuja uma dessas empresas recebeu a transferência de 36 mil reais dessa empresa Combate Armo, com uma movimentação de fato milionária junto à Polícia Rodoviária Federal e, mais uma vez, com sanções obtidas pelo poder público brasileiro. O senhor não acha um estranhamento em relação a essas transferências? Tempos depois, quando teve uma intensa movimentação, é bom lembrar que a empresa da Combate Armo brasileira, ela é uma empresa americana, veio para o Brasil. O início desta empresa, que foi instalada no Brasil, ela iniciou com um capital de R$1 milhão, em pouco menos de um ano. Esse capital foi evoluído para 30 milhões de reais e o ponto central foi exatamente essa aquisição de armamentos e também de veículos blindados. E aí você tem meses depois, tempos depois, uma transferência dessa mesma empresa para pessoas diretamente ligadas com a empresa no mesmo local do ex-diretor da PRF, o senhor Silvinei. Senadora, eu posso falar por mim. Eu, na verdade, nem conheço essa empresa, não conheço os donos dessa empresa. Essa nova empresa que foi criada esse ano, a senhora está dizendo, eu estava, inclusive,
preso quando essa empresa foi criada. Então, eu desconheço tudo isso aí que a senhora está falando, com todo respeito. Não, o senhor fala em relação às atuais empresas. As atuais exatamente, empresas, mas as consultorias, elas receberam recursos de uma empresa que, ao longo do processo, fechou contratos com a Polícia Rodoviária Federal, que integra, na verdade, que tem relação direta com o Ministério do qual o senhor conduziu. Sim, a Polícia Rodoviária Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, mas eu não tenho como responder por isso. Eu realmente não tenho conhecimento disso que a senhora está falando. Senhor Silvinei, o senhor foi ouvido em inquérito... o senhor Anderson Torres, o senhor foi ouvido em inquérito policial que investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. No relatório, houve, na verdade, um relatório que foi produzido pelo Ministério da Justiça, e esse relatório foi, inclusive, encaminhado e foi feito pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório? Quem solicitou a Marília Ferreira a realização desse relatório? Peraí, senadora, só me explique novamente a questão. Eu não entendi. A senhora falou do Silvinei, depois da Marília, eu fiquei... Não, o Silvinei foi um erro. Eu citei em relação ao seu nome, especificamente, senhor Anderson Torres. A Polícia Rodoviária Federal, vou repetir aqui a pergunta, porque a turma da quinta série hoje está fora do normal. O senhor foi ouvido no inquérito da polícia, no qual investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. O relatório produzido pela inteligência do Ministério da Justiça, as informações que chegam até nós, esse relatório foi produzido pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório de inteligência que apontava exatamente as cidades aonde o atual presidente Lula, então candidato à presidência da República, teria uma maior prevalência, por exemplo, de eleitores. O senhor teve conhecimento desse relatório? Na verdade, esse relatório apontava onde o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, os dois tiveram mais de 75% dos votos. Ela me apresentou esse relatório, era obrigação dela fomentar a discussão, ela como diretora de inteligência, mas eu não achei que esse parâmetro criado por ela fosse um parâmetro que trouxesse alguma coisa, alguma novidade, algum crime, e não dei seguimento a esse relatório. Esse relatório, o senhor chegou a fazer encaminhamento dele? Não dei seguimento a esse relatório. O senhor tem conhecimento ainda desse relatório? O senhor poderia ajudar com esse relatório para a gente até compatibilizar com o que nós temos? Não tenho, senador, e na verdade não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita. Não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita, mas eu não entendi. Eles trouxeram para a gente fomentar o debate, a discussão, mas eu não vi relevância, não vi... Esse relatório, enfim, que chegou para fazer a discussão, era discussão em torno de quê? O senhor acabou de dizer que foi trazido o relatório para o senhor fazer uma discussão. Sim. Era discussão em torno de quê? Crimes eleitorais. Possíveis que ela achava que onde esses candidatos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, tiveram mais de 75% dos votos, isso seria um indício de crimes eleitorais, de que poderia haver crimes eleitorais naquele lugar. Por isso ela nos trouxe. Mas eu não entendi dessa forma. Eu achei absolutamente normal, ainda principalmente olhando o relatório, olhando as cidades e os municípios, aonde cada um teve, era meio lógico que em tal lugar o presidente Lula tivesse mais de 75 e em outro lugar o Bolsonaro tivesse mais de 75. Eu não vi viabilidade de tocar isso para frente, por isso essa planilha morreu ali. Nessa reunião que ocorreu na Bahia, que ocorreu exatamente 5 dias antes do segundo turno, com o superintendente da Polícia Federal na Bahia, o Leandro Almada, e o diretor-geral da Polícia Federal à época, Márcio Nunes. Nessa reunião, este relatório foi utilizado para subsidiar esta reunião? Negativo. Não foi. E fale um pouco dessa reunião, senhor. Essa reunião, na verdade, foi um convite... Um convite do diretor-geral da Polícia Federal para a gente visitar as obras, uma das obras mais importantes da nossa gestão, que era a reforma da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que a gente queria entregar essa obra. Então nós fomos até a Bahia, encontramos lá o superintendente, tivemos uma conversa com ele, faltavam 5 dias para a eleição, óbvio, o assunto no Brasil era eleição, nós falamos sobre eleição. Ele disse da dificuldade da Polícia Federal em estar em todos os municípios do estado da Bahia, em razão do tamanho da Bahia. E nós conversamos também que, da mesma forma que no Rio de Janeiro, na Bahia, circulavam vídeos pela internet onde uma
suposta organização criminosa dizia que tinha o controle sobre um determinado número de eleitores. Ele também disse que estava apurando isso, disse que o próprio presidente do TRE da Bahia havia pedido isso para ele também. Enfim, e nós conversamos sobre isso e visitamos a obra e voltamos para Brasília. Nessa sua visita à obra, ao longo da sua permanência no Ministério da Justiça, o senhor fez outras visitas à obra? O senhor tinha o costume de fazer visitas a obras? Sempre, visitas às obras, e fiz questão de estar na maioria das inaugurações que a gente conseguiu fazer. O senhor Leandro Almada, ele afirma categoricamente que o objeto dessa reunião não se tratava dessa obra específica na Bahia, mas sobretudo desse levantamento e desse detalhamento acerca desses pontos centrais de votação e sobretudo de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses pontos específicos. Senadora, na verdade não foi isso. A gente tratou da forma que eu estou dizendo para a senhora. Nós tratamos sobre a eleição, falamos sobre os principais locais. Ele disse que não tinha como atuar no estado inteiro. Nós, inclusive, sugerimos que para onde ele não conseguisse atuar, que a PRF atuasse para ter uma capilaridade das forças federais na maioria dos municípios, para que se apresentasse ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, para que as forças federais se fizessem presentes. Foi só isso, foi a nossa conversa com ele, foi só essa, nada além disso. O senhor Almada, ele já fez, já depois na Polícia Federal, inclusive por 2 vezes acerca dessa própria reunião. E nos depoimentos ele é claro e taxativo que, de fato, o foco desta reunião foi voltar-se para um planejamento e organograma em relação a essas ações nesses locais próprios de votação por parte da Polícia Federal. Ou seja, o senhor está me dizendo que ele mentiu nesse depoimento. Não estou dizendo que ele mentiu, eu estou dizendo que ele não foi tratado dessa forma. Outra coisa, a Polícia Federal tem o trabalho dela, que é o trabalho de polícia, no caso da eleição, polícia judiciária eleitoral. Perfeito. Ela não tem nenhum trabalho preventivo. Daí a estranheza. É um trabalho muito mais repressivo. Não, de maneira nenhuma. Eu jamais orientaria a Polícia Federal a fazer um trabalho que não é dela. O senhor não teria problema, então, de uma acariação com o senhor Almada aqui nesta CPMI? Não tem problema com acariação com ninguém. Nós não fizemos isso, senadora. Não houve uma orientação para a Polícia Federal deixar de fazer o trabalho dela. Não houve nada nesse sentido. Principalmente uma determinação. Não houve. Não houve. Senhor Anderson, nesse planejamento que teve em relação ao volume, por exemplo, e da presença em relação ao percentual eleitoral, o senhor diz que a planilha constava as cidades onde havia um percentual de 70% acima. Então, tanto da parte do presidente Lula, do então candidato Lula, como também do então candidato e presidente da República, Bolsonaro. Mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi sobretudo na região nordeste brasileira. Por exemplo, você tem uns percentuais, você pega, por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal. Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final. Os relatórios diziam que não houve, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular. Houve uma visita, uma reunião do diretor-geral da PRF com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive e depois acompanhei essas entrevistas e me tranquilizei quanto a isso.